Vasco pode lucrar com a venda de Matheus Carvalho, alerta ligado no Brasileirão e semana decisiva para o gigante. Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal BTB Esportes, eu sou o Jonatas Santos, chegando com tudo neste dia, trazendo notícias e informações do Clube de Regatas Vasco da Gama. É claro que eu estou falando do gigante da colina, mas antes eu peço na humildade, na moral, se você não é inscrito aqui no canal, não perca tempo. Botão abaixo, inscrito, inscreva-se, ative o sino das notificações, na opção todos, deixa o like no vídeo, é muito importante para o nosso trabalho, também importante para o crescimento do canal. Seu like faz com que a plataforma entenda que esse vídeo é importante e acaba recomendando para muitos cruzmaltinos apaixonados. Obrigado pelo seu like, pela sua inscrição. Lembrando, BTB Esportes sempre em parceria com a Alfa. Um lance à frente, lá você encontra as melhores oportunidades e odds do mercado. Vai fazer a sua fezinha para os jogos da semana? Link no primeiro comentário fixado. Faz o seu cadastro, seja Alfa você também. Sem mais delongas, vamos aqui às informações do Legítimo Clube do Povo, o Vasco, que agora em preparação para o jogo desta terça-feira, semana decisiva. Primeira decisão é contra o Melgar. Vasco precisa de uma vitória simples para passar em segundo lugar e para os playoffs da Sul-Americana para enfrentar o time do terceiro lugar. Decisão que vai acontecer no dia 2 de junho, né? Decisão pelo sorteio das Copas Sul-Americana. No dia 2 de junho, teremos dois sorteios, tá? Já programado. Da Copa do Brasil, que seria feito no dia 30, adiado para o dia 2 de junho, salvo engano, ao meio-dia, né? Aliás, às 3 horas da tarde, e da Sul-Americana ao meio-dia. Então, dia 2 de junho, dois compromissos aí para saber em relação. Se o Vasco passar do Melgar, se classificar para os playoffs, vai saber o adversário que vai ser determinante no dia 2 de junho pela Sul-Americana e também das oitavas de final da Copa do Brasil. Mas agora é pensar no adversário, pensar no Melgar, nesse jogo importante em São Januário, em casa, a favor do torcedor. O jogo que vai acontecer às 7 horas da noite, teremos uma transmissão completa na Barreira do Vasco. Então, terça-feira é dia de decisão para o gigante. Vai aqui uma curiosidade, a equipe do Melgar está treinando, né, no Centro de Capacitação do Exército, localizado na Urca, na zona sul do Rio de Janeiro. Lá a equipe peruana se prepara para enfrentar o Vasco nesta terça-feira, dia 27. Então, o Vasco que segue a preparação no CT Moacir Barbosa. A gente vai ficar no aguardo logo mais para trazer todas as novidades em relação a esse último treino do Vasco, a concentração e a preparação do técnico Fernando Diniz. Toda novidade, provável escalação no vídeo de logo mais, beleza? Vamos falar sobre outra decisão. Quarta-feira também é dia de decisão. Nesse dia 28, né, o agravo de instrumento interposto pela 77 em face da decisão que afastou do controle da Vasco SAF será julgado nesta quarta-feira. Então, terça-feira vai ser o jogo. A gente já vai partir de São Januário, já ficar de plantão em uma força-tarefa para trazer a decisão para você, torcedor. Vai ser uma transmissão, nós vamos estar realizando ao vivo, a gente vai estar fazendo uma cobertura dessa decisão, né, judicial, para trazer em primeiro lugar o Vasco. Nesse momento, conversando com pessoas ligadas ao Vasco, se vê otimista em se manter, né, e não ser devolvido o controle do futebol à 777. Vamos aguardar para trazer mais novidades e a conclusão dessa audiência para você, torcedor cruzmaltino. Beleza? Bom, falar agora sobre alerta ligado, cara, no Vasco. O Vasco, juntamente com Sport, Juventude, Vitória, Fortaleza, Internacional, São Paulo, Grêmio, Botafogo, Corinthians e Ceará, tem um alerta, né? São clubes que ainda não venceram fora de casa. E no Brasileirão, você não pontuar fora de casa significa problema para o decorrer da temporada. O Vasco é muito forte em São Januário, né? São Januário joga pelo Vasco, a torcida está sempre apoiando. E o Vasco, nesse momento, segue invicto na colina, mas precisa de resultados importantes fora de casa. O Vasco tem um Bragantino em São Januário e vai pegar o São Paulo, eu me engano, no Morumbi, né? Nós vamos estar até nesse período aí de data FIFA, antes ou depois da data FIFA, cobrindo jogos do Vasco em São Paulo, porque a seleção vai estar em São Paulo, a gente vai aproveitar
já está fazendo a cobertura dos jogos do Vasco também. Então, é muito importante o Vasco pontuar fora de casa. E agora, por exemplo, se a gente for parar para pensar, os jogos que o Vasco venceu de clubes que estão brigando por rebaixamento, Santos e Sport. Esses jogos o Vasco vai pegar agora no próximo turno fora de casa. Então vai ter que vencer, não tem jeito. Vai pegar o Sport na Ilha do Retiro e o Santos na Vila. Outro detalhe é que o Vasco vai enfrentar o Fortaleza também. O Vasco venceu o Fortaleza São Januário na Arena Castelão. Então são esses cenários que o alerta encontra-se ligado, né? Claro, com os resultados da tabela, apesar da derrota no Clássico, que é outro alerta ligado, o Vasco precisa vencer clássicos esse ano, o Vasco se mantém fora da zona do rebaixamento, vai ter esse desafio contra o Bragantino, que vem bem na competição, fator importante que o Vasco joga em casa. Bom, vamos falar agora sobre o objetivo do Vasco ter aí uma venda lucrativa, né, em caso de uma negociação com Matheus Carvalho. Isso porque, claro, nesse momento, Matheus Carvalho vem sendo utilizado, né, à toa que ganhou oportunidade no Clássico contra o Fluminense. Não vem rendendo tanto quanto ele rendeu em 2024, 2023. Precisa de uma sequência melhor. Mas há uma informação, o Vasco pode negociar Matheus Carvalho, até porque representantes da MLS, olheiros da MLS, estiveram no Maracanã acompanhando a partida contra o Fluminense no Clássico. E o fato, se hoje o Vasco for vender o Matheus Carvalho, pode ter uma venda significante na casa dos 25 a 30 milhões pelo volante, né, que o Vasco, em negociação com o Náutico, comprou o jogador por cerca de 2,5 milhões, e seria aí uma venda lucrativa. Então, a expectativa é essa. Na próxima janela, que vai abrir no dia 10 de julho, o Vasco espera ter essa negociação, claro, aguardar a proposta, ao que tudo indica, é um clube da MLS, da Major League Soccer, e aí o Vasco pode ter esse lucro, né, algo que favorece, né, nesse momento, um lucro positivo em relação ao Matheus Carvalho. Hoje o Vasco tem opções no meio de campo, como volante, tem o Sforza, tem o Paulinho, claro que precisa melhorar, então não seria por falta de peças em relação, e o Vasco também tem a possibilidade de negociar o Jair. São alguns fatores aí entre idas e vindas, né? Essa via de mão dupla em relação à saída e chegadas de jogador. Ontem falamos bastante sobre isso, a gente está trazendo aqui alguns jogadores que estão livres no mercado, alguns jogadores que o Vasco pode trabalhar em relação a essa janela de transferência. Cara, vamos falar uma situação aqui agora, é até chato, mas e aproveitar desejar aqui as nossas condolências, os nossos sentimentos. A gente, antes de trazer a informação completa, a gente buscou ali a apuração, porque basicamente foi uma surpresa ruim, né? Uma surpresa triste. Acabou dando um susto, porque foi no momento basicamente paralelo ao jogo do Clássico contra o Fluminense no Maracanã. Um acidente em São Januário deixou uma vítima fatal. Vou trazer aqui a apuração do GE. Uma pessoa morreu em um acidente de trânsito envolvendo um carro e uma moto nos arredores de São Januário, no estádio do Vasco. A vítima fatal foi identificada como Leonardo Ferreira, de 58 anos. Após a colisão entre os veículos, o carro bateu com força no muro do estádio e danificou parte da estrutura da fachada e derrubou um dos portões. Isso acabou, de fato, viralizando. Quero aproveitar e deixar meus sentimentos aqui, a família, é um momento muito triste, é uma notícia que a gente não costuma trazer aqui, até apuramos com mais detalhes para poder trazer essa informação. De acordo com o Corpo de Bombeiros, Leonardo já foi encontrado sem vida no local do acidente. A unidade de Benfica da corporação acionada às 6 horas e 5 minutos antes da partida. Aliás, o acidente foi até antes da partida, né? Entre o Fluminense e o Vasco, que ocorreu no Maracanã. Os policiais do 4º Batalhão da Polícia Militar também foram acionados. Outra vítima do acidente foi identificada como Hamilton José Pereira Neto, de 54 anos, e teve ferimentos moderados. Ele foi encaminhado ao Hospital Municipal Salgado Filho do Meia, também na Zona Norte. O acidente ocorreu na Avenida Roberto Dinamite, rua principal do estádio, São Januário. E, de fato, né, o acidente a colisão foi logo no muro, né? Teve algumas situações ali no muro de São Januário, mas infelizmente acabou tendo uma vítima. A gente deixa aqui nossos sentimentos aos familiares. Beleza? Só
trazendo aqui um total a informação que muita gente estava perguntando em relação a isso. Um acidente, uma tragédia, infelizmente, e acabou envolvendo São Januário por conta de ser ali na barreira do Vasco e ter atingido o estádio também. Beleza? Galera, a gente está agora partindo, a gente vai fazer a apresentação. Ontem teve a chegada do Ancelotti, inclusive vou colocar o vídeo aqui para você que gosta de assistir as chegadas no aeroporto, que a gente sempre faz, que a galera conhece o BTB Esportes. E também está partindo agora para a convocação e a apresentação do técnico Carlos Ancelotti, né? O Andrei Santos, né, que é o jogador cria da base do Vasco, hoje no Osnabrück, está na pré-lista de convocados. Né? Desejar sorte para o Andrei, sabe ele seja convocado pelo Ancelotti. Valeu, um abraço, até o próximo vídeo, saudações vascaínas.